bora, turma! Oi, turma! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, mano! Bora pra mais um vídeo no canal do Louco São Paulino! Bora, artilheiro! Bora lá! Falar aí da declaração do Cicinho, que jogou no São Paulo, Cicinho. Tá lá no Jogo Aberto, ele falou sobre o atual, para deixar bem claro, que ele falou sobre o atual momento do São Paulo, que tá gerando uma polêmica e repercussão. E tá certo? Vou dar minha opinião aí, vou mostrar o vídeo pra vocês sobre o que o Cicinho falou. O Cicinho falou que o São Paulo é time pequeno. Tá certo? Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante para o crescimento do canal. Tá com o dedão no like, deixe seu gostosinho aí, que é muito importante para o crescimento do canal. Bora, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o vídeo do Cicinho. Depois eu dou minha opinião e o que eu acho sobre isso. Ó, mostra lá. Ó, aqui vê o que o Cicinho falou aqui. Cadê aonde tá? O que o Cicinho falou? São Paulo é time pequeno. São Paulo é o quê? Hoje? Hoje é pequeno. São Paulo não é grande. Hoje o São Paulo não é a quinta força do Campeonato Paulista. Quinta? O futebol não é. Aí nós vamos colocar. Bom, vai. Palmeiras. Corinthians, Santos. Não, Mirassol. Então vai cair. Palmeiras, Mirassol, Corinthians, Red Bull, Bragantino e Santos. E o São Paulo é o sexto. Então o São Paulo, dependendo do andar da carruagem, não tá nem em sexto. Eita! Quer escutar de novo aí? Vai. São Paulo é time pequeno. São Paulo é o quê? Hoje? Hoje é pequeno. São Paulo não é grande. Hoje o São Paulo não é a quinta força do Campeonato Paulista. Quinta? O futebol não é. Aí nós vamos colocar. Bom, vai. Palmeiras. Corinthians, Santos. Não, Mirassol. Então vai cair. Palmeiras, Mirassol, Corinthians, Red Bull, Bragantino e Santos. E o São Paulo é o sexto. Então o São Paulo, dependendo do andar da carruagem, não tá nem em sexto. Eita! Minha opinião. Vou deixar bem claro que ele falou hoje, nesse exato momento, na atual situação do São Paulo, que o São Paulo hoje é um time pequeno. Vamos lá. Uma coisa que eu concordo com o Cicinho, hoje o São Paulo é a sexta força do futebol de São Paulo. Isso eu concordo. São Paulo hoje está atrás dos seus três rivais, Palmeiras, Corinthians e Santos, e está atrás de Mirassol e Red Bull Bragantino. Mirassol a gente já está vendo aí, o São Paulo faz 3 jogos, perdeu os 3 últimos jogos contra o Mirassol, foi 8-0 pro Mirassol. Então tá, e atrás do Red Bull Bragantino também. E o São Paulo sofre já faz tempo o Red Bull Bragantino. E aí agora o que o São Paulo pode fazer para reverter essa situação é se por acaso ele ganhar os clássicos. Se o São Paulo ganhar do Corinthians e Palmeiras nos próximos clássicos aí que vai ter, aí ele muda. Aí ele não vai ser a sexta força. Se o São Paulo ganhar do Palmeiras e do Corinthians fora de casa, ele não será a sexta força, que daí ele ganhou os seus 2 rivais fora de casa, isso dá um ano e tudo mais. Mas hoje, antes de começando o campeonato, os 3 grandes ganhou, só o São Paulo perdeu. Ele perdeu pro Mirassol, certo? Então hoje, realmente o São Paulo é sexta força. Hoje, no Brasil, dos 12 grandes clubes do Brasil, o São Paulo é o mais fraco. Até por tudo que está acontecendo no São Paulo. Por toda essa crise institucional que está acontecendo no São Paulo, o São Paulo hoje é disparado dos 12 grandes. Juntar os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Sul, o São Paulo hoje é o time mais fraco. Ele é. Sim, e vou falar mais, aí tem a mais lei, aí tem o Mirassol, aí a gente tem que ver, o Bahia hoje está à frente do São Paulo, certo? Red Bull Bragantino, ainda tem que ver o Remo, como é que vai ser, Chapecoense, Curitiba, o Vitória, que tá sobrando pro São Paulo é essa, mano. Porque se você for ver, o Bahia hoje é à frente do São Paulo e tudo mais, então, e outra, dos times grandes aí, todo mundo tá cravando dos times grandes. Tem até de São Paulino que o São Paulo é o que vai cair, tomara, Deus queira que não. Aí, hoje, nesse exato momento, o São Paulo, cara, o São Paulo, a sua história é gigantesca, a sua história é grande. O São Paulo é gigante, nunca vai deixar de ser. Mas hoje, nesse exato momento, quem dirige o São Paulo, a gestão que comanda o São Paulo, fez do São Paulo atualmente, hoje, nesse exato momento, um time pequeno realmente, cara. Por tudo que tá acontecendo no São Paulo. O São Paulo nunca vai deixar de ser grande, nunca vai deixar de ser gigante, mesmo quando cair. Cair, quando você cai,
mancha a história do clube, mancha, mas não deixa de ser, o clube jamais vai deixar de ser gigante. Para mim, Palmeiras, Corinthians, o Santos, todos esses times grandes que caíram, nunca deixaram de ser grandes. Pode ter dado uma manchada na história? Pode, mas grande eles sempre foram grandes. O Palmeiras, o Corinthians, o Santos, já tiveram uma parte da sua história, um momento da sua história, que ficaram times pequenos. É a vez do São Paulo, cara. É isso que a gente tem que entender. O Corinthians e o Palmeiras, na Série B, eram times pequenos. Acho que jogaram quando a Série B, não. Quando caíram, estava no momento de time pequeno quando caíram. Quando jogaram a Série B, pode ser, mas ali foram se reestruturando. O Santos agora, Botafogo, Fluminense já caiu, Cruzeiro jogou 3 anos na Série B. Era time pequeno? Pode ser que momentaneamente sim. Deixou de ser grande? Jamais. Nunca vai deixar de ser. É a vez do São Paulo. Todos os times passam por isso. O São Paulo é o que está passando. É a primeira vez na história que o São Paulo está vivendo isso na sua história. São Paulo nunca viveu essa corrupção toda, essas notícias ruins. Nunca. Eu nunca vivi isso com o São Paulo. Então, é uma novidade até para o São Paulo. E, por exemplo, a diferença. O corintiano, desde que acompanho futebol, o Corinthians sempre foi uma bagunça. Eu tenho até amigo de corintiano louco. Nós, corintianos, nós conseguimos viver com a bagunça, nós já é acostumado. O São Paulino não é mesmo. O São Paulino, desses 95 anos de história de São Paulo, 85, 80 é de só coisa boa. Teve a época da construção do Morumbi, que o São Paulo ficou um tempo sem ganhar campeonato, mas e agora esse tempo? Tá certo? Então o São Paulo, nesse momento, é um time que pensa pequeno. Pensa pequeno. O São Paulo, nesse exato momento, é o time que pensa pequeno. É o time que luta para não cair. É o time que pensa para fazer 45 pontos. Nós, torcedores, o que a gente quer hoje, nesse exato momento de 2026, que o São Paulo não caia. Isso tá bom demais pro São Paulo. Essa é a prioridade do São Paulo, é o que em 2026? Não cair. Isso é pensamento de time pequeno. Você acha que isso aí é o pensamento do São Paulo Futebol Clube? Jamais. O São Paulo nunca entra em todo o campeonato, a vida inteira. O São Paulo sempre foi favorito a ganhar. Sempre, a vida inteira, desde que eu conheço. Mas, dos tempos pra cá, mudou. Quem deixou isso? A gestão. Quem transformou o São Paulo hoje, atualmente, num time, entre as pequeno? A gestão. Hoje, nós São Paulinos, nós torcedores, e até o pessoal, esse dia o São Paulo lutou com todas as forças para ganhar o Campeonato Paulista. São Paulo tinha uma época que cagava para Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Tinha uma época que o São Paulo não jogava Copa do Brasil, dava graças a Deus, porque ele estava toda hora na Libertadores. Na época que quem jogava Libertadores não jogava Copa do Brasil, eu não estava cagando para a Copa do Brasil, estava nem aí. Entendeu? São fases, igual a vida da gente. Esse mundo não gira, ele capota. Tá certo? É isso. Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, era o inverso. Flamengo e Palmeiras, entre aspas, estavam vivendo como times pequenos, lutavam lá para não cair, chegaram a cair, o Flamengo quase caiu, e o São Paulo ganhava, era tricampeão brasileiro. O São Paulo era a boca do balão aí, era o rei da cocada preta, tudo mandava no Brasil. O mundo dá volta, irmão, hoje inverteu. É isso. Certo? É lógico que hoje em dia, isso que o Cicinho falou também, hoje com a parada da internet, esses cortes viraliza. Isso aí vai na mão do rival e tudo mais. Mas, de uma certa maneira, o Cicinho tá certo. O Cicinho fala, no momento, hoje, no momento, São Paulo é pequeno, tá pequeno, cara. Só de você entrar no campeonato, com medo de ser rebaixado no Campeonato Paulista, irmão. Nós, São Paulinos, estamos preocupados com São Paulo correndo risco de ser campeão. No Campeonato Paulista, isso já traz um carimbo que hoje o São Paulo está pensando como time pequeno, cara. Jamais o São Paulo jogava Libertadores, todo mundo cravava o São Paulo como favorito de ganhar a Libertadores. Campeonato Brasileiro em qualquer campeonato. Hoje não, vai fazer o quê? Quem acabou com isso, quem manchou essa história? Os dirigentes que estão lá. Dá para retornar isso, mas vai ter muito trabalho. Mas, infelizmente, agora, a grandeza do São Paulo, a história,
que o São Paulo foi no passado e o que o São Paulo vai continuar sendo daqui 30, 40 anos, o São Paulo vai ser gigante e tudo mais. Mesmo se cair tudo, minha opinião é essa. Os times grandes, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, os rivais do Santos que caíram, do São Paulo que caíram, jamais deixaram de ser gigantes e continuam sendo. Manchou a história? Mancha um pouco. Mas são gigantes. Para mim, existe 5 gigantes do futebol brasileiro. Que é São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e o Santos. E os rivais de São Paulo caíram, cara. Tem uma diferença aí. Vamos torcer. O São Paulo, se o São Paulo conseguir se reestruturar, se reorganizar, daqui 5, 10 anos, sem esse tempo todo, sem ele conseguir escapar da Série B, e ele conseguir se reestruturar, se reorganizar, ele vai mostrar o tão gigante que ele é. Se o São Paulo conseguir, certo? Se o São Paulo conseguir passar por esse momento, sua maior crise institucional, sem ser rebaixado, coisa que esse ano todo mundo está dando São Paulo como grande rebaixado, principal favorito de rebaixamento. São Paulo conseguir se reestruturar, se reorganizar durante os próximos 5 anos, os próximos 6, 7, 10 anos, ele não ter caído, ele vai mostrar para todo mundo a sua grandeza e o tão gigante que ele é. Por quê? Porque todos os rivais do São Paulo, nesse mesmo estádio que está o São Paulo, caíram para a Série B. Se o São Paulo conseguir não cair para a Série B, conseguir se remontar, se reconstruir, o São Paulo vai mostrar para todo mundo, vai provar para todo mundo que ele é muito grande, que ele é muito gigante, que ele é foda pra caralho. É isso. Vambora. Certo? É isso aí. Bora. Valeu. E o Cicinho vai parte. É isso aí. Bora lá. Se não é conseguir. E outra coisa, se o São Paulo conseguir se reestruturar, se reorganizar, sem ter caído esse tempo agora, por exemplo, esse ano, aí, irmão, nós nunca mais cai na face da terra. Nunca mais nós vai cair. Nunca caiu e nunca mais vai cair. É isso. Os rivais do São Paulo, os rivais de São Paulo, o Santos, por exemplo, nem estava nessa crise, caíram. Outros times da situação pior, nem estava pior igual o São Paulo, caiu. Ou o Cruzeiro. O Cruzeiro passou em Fantástico, caso de corrupção, tudo mais, viveu 3 anos na Série B. Aí, vamos ver o São Paulo, se vai ter o mesmo... Muitos cruzeirenses falam que agora chegou a hora do São Paulo. Todo mundo falando, passou no Fantástico, já era. Vamos ver. Se não conseguir arrumar a casa, se reestruturar sem cair, vai mostrar o tão gigante, o tão grande é essa camisa que tem muita história e tradição. Mas hoje, no momento, realmente o São Paulo se apequenou. Até quando você entra no campeonato, amigo, quando você entra no campeonato pensando em não ser rebaixado, pensando em fazer 45 pontos logo, isso é pensamento de time pequeno. E hoje é o que o São Paulo está sendo, pensamento de time pequeno. Contratações. Olha as contratações que o São Paulo contrata. Tá certo que historicamente São Paulo sempre se deu bem com essas contratações que não são midiáticas, mas tá maluca, velho. Tá certo? Contratou o Tolói. Você mostra sua grandeza em vários sentidos. Você mostra sua grandeza quando você tira um jogador de Premier League e tudo mais, tudo. São momentos, né? O São Paulo chegou a fazer grandes contratações também, né? Quando o São Paulo, apesar da crise que fudeu o clube, quando o São Paulo traz o Daniel Alves, apesar de não ter condições de pagar, mas ele mostra no mercado a força dele lá. Tirou um cara que era acabado de ser o melhor da Copa América, tudo mais. É uma coisa, mas não teve condições de pagar. É isso. Mas vamos lá, que vai dar certo. O São Paulo não vai cair. Se Deus quiser, vamos se remontar. Valeu.